Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes com Cristo? Digam glórias a Deus. Motivo de muita alegria poder estar aqui pela primeira vez para juntos adorarmos ao Senhor. Quero aqui dizer aos irmãos que nós temos tudo para darmos certo nessa noite, né? Primeiro, porque estamos sob a direção de Deus. Segundo, porque eu estou debaixo da bênção do meu pastor. Trago a paz do meu pastor Sidney, trago a paz da minha esposa Elizabeth. Ela até queria vir comigo, mas eu falei: meu amor, é um evento de homens, né? Aí ela, tá bom. Quando ela viu o café de homens, ela já pensou: acho que vai ter um manto lá, né? Não acha legal? Vai ter um manto, meu amor, mas é para homens, né? Aí ela ficou. Então traga a paz da minha esposa, né, Elizabeth, e do meu filho Lucas Daniel Monteiro, que é pentecostal até o tutano, né? Ele é uma bênção. Quero louvar a Jesus pela vida do nosso presidente, pastor Joel Santos. Deus abençoe. E você viu ele falando aqui? Eu ficava ouvindo ele aí até foi falando. Que bênção, né? Pastor Joel, Deus te abençoe. Ao meu amigo, que a gente carinhosamente chamamos de Beto, né? Pastor Carlos Alberto. Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado pelo convite. Pastor Samuel, cooperador Daniel, cada um dos irmãos, né? O Leonardo, que foi me buscar, uma bênção, um amigo. E a cada um dos senhores, né? Que Deus abençoe. Vocês são corajosos me convidar, né? Obrigado. Eu vou fazer algo porque foi me dada a permissão. Se não fosse dada, eu não faria, mas porque foi me dada, eu irei fazer. O Senhor me deu o privilégio de escrever 3 livros. Os meus 2 livros, meus 2 primeiros acabaram. Eu tenho um livro com o título Vencendo as Frustrações, baseado em Lucas capítulo 5. O segundo, Verdade sobre o Vale, baseado em Ezequiel 37. Tem crente que está no vale e não sabe nem por que está no vale, né? Naquele livro contém 9 verdades que precisamos saber sobre o vale. E eu tenho o meu terceiro livro, que é o meu filho caçula, que é um devocional, que é um livro com 200 frases bíblicas e motivacionais, todas elas voltadas para sarar e curar a alma. Então, se você conhece alguém que está ansioso, depressivo, triste, angustiado, semeie esse livro na vida dessa pessoa, que eu tenho certeza que será bênção de Deus. Eu vi o pastor falando aqui e eu fiquei com muita vontade de falar sobre o sacerdócio do lar. E eu estava com esse sacerdócio do lar a semana inteira no coração. E eu falei, não vou falar sobre o sacerdócio do lar. Mas quando foi chegando de ontem para hoje, o Senhor começou a queimar algo no meu coração. De madrugada, estava pedindo a Deus uma direção melhor. E o Senhor colocou algo e eu preciso compartilhar com os irmãos. Amém? Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 40, 41 e 42. Se os irmãos puderem depois, né, deixar separadinho aí também, Mateus, capítulo de número 7. Versículo 24 em diante. Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 40, 41 e 42. Quem achou, diga amém. Amém. Portanto, estáis também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. 41. 41. E disse-lhe Pedro: Senhor, diz essas parábolas para nós? Qual, pois, é o mordomo fiel e prudente, a quem o seu senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Vamos repetir o versículo 42, todo mundo junto?
No tempo de número 3, vamos lá? 1, 2, 3. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. E combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que até ouve essas minhas palavras e não as cumpre, é semelhante ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e grande foi a sua queda. Amém? Só deixo marcado, eu não sei se os irmãos têm o hábito, o costume de fazer anotações. Eu farei algumas anotações. Pai, nós te louvamos por mais uma vez estarmos diante da tua presença. Eu te louvo porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades. Perdoa o meu olhar, o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Perdoa-me, Senhor. O salmista diz que os meus pecados e as minhas iniquidades estão diante dos seus olhos. Eu te peço perdão. Fala conosco, pois estamos ansiosos e desejosos para ouvir o som da tua voz. E tudo aquilo que quer impedir o teu servo de ouvir a tua palavra e de sentir a tua presença, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Senhor, se conosco, e Espírito Santo de Deus permaneça conosco. Amém. Onde você se sentar, você pode dizer para no mínimo 2 crentes: mordomos, fiéis e prudentes. Mordomos, fiéis e prudentes. Amém? Só quem crê nisso se assente, fazendo aquele barulho que o diabo fica revoltado, irmão. Eu sempre dou tema às minhas mensagens. O irmão ali é de Vitória, né? No mês retrasado eu estive em Vitória e eu estive ministrando em uma convenção, e ali eu falei sobre a igreja de João Batista. Ainda no estado de Vitória, ali ministrando em uma reunião de obreiros, eu ministrei sobre a casa do oleiro. Eu tive o privilégio também de ministrar em um café de homens, café de pastores, no estado do Mato Grosso, em Nova Mutum, e ali eu falei sobre o sacerdote do lar. O tema da minha mensagem nessa noite é mordomos, fiéis e prudentes. Mordomos, fiéis e prudentes. Jesus está no Monte das Oliveiras, irá iniciar o seu sermão profético, falando sobre o princípio das dores. Então Jesus irá continuar falando da grande tribulação, da vinda do Filho do Homem, e também irá exortar acerca da vigilância. Segundo Mateus, ele irá iniciar a parábola dos 2 servos. Já Lucas fala da parábola do servo fiel e prudente, que foi o texto que nós tomamos por base. No capítulo de número 12, versículo de número 35, Jesus fala da parábola do servo vigilante. Quando chegamos no versículo de número 40, que foi o texto que nós lemos, Jesus ele vai encerrar essa parábola. Então, no versículo de número 41, Pedro irá fazer uma pergunta para o Senhor Jesus. A pergunta é: Senhor, essa parábola que o Senhor está falando é para nós ou é para todos eles? Então Jesus irá responder uma pergunta com outra pergunta, porque parece que isso é coisa de Jesus, né? Responder uma pergunta com outra pergunta. E a resposta do Senhor Jesus para Pedro é: qual é o mordomo
fiel e prudente. Se for na nova linguagem traduzida nos dias de hoje, a pergunta é: então, qual é então o empregado fiel e inteligente? E a pergunta do Senhor Jesus é: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Eu quero ficar no versículo de número 42 com essa pergunta: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente? Apenas a questão de informação, a palavra mordomo, ela aparece 19 vezes na Bíblia, tendo em vista que o mordomo mais famoso da Bíblia, ele se chama Obadias, que é o mordomo do rei Acabe, em 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 3. Pastor, o que é mordomo? Mordomo é um chefe de uma grande casa. E o que ele faz? Administrar os bens e o estabelecimento da casa daquele senhor. Então eu quero falar sobre quem é, pois, o mordomo fiel e prudente. Só que antes de eu falar quem é o mordomo fiel e prudente, eu quero abrir parênteses e falar sobre essa questão do fortalecidos. Fortalecidos, porque o tema é maridos fortalecidos. A pergunta é: como que nós, homens, nos fortalecemos? Aonde está a nossa força? Lembra do segundo texto que eu pedi para vocês ler? Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24 ao 27. Ali Jesus é interessante porque ele vai falar quem é, pois, ele vai falar sobre a questão, sobre desceu a chuva, correram os rios, sobre aquele homem que é prudente. Vamos lá? Capítulo 7, vocês estão com a Bíblia aberta aí? Isso. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras. Só que Jesus, ele vai falar algo interessante. Ele não vai falar aquele que apenas escuta essas minhas palavras. Ele vai falar sobre todo aquele, pois, que escuta e pratica essas minhas palavras. Ele é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí o texto ainda vai continuar e vai dizer: desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. Vamos lá? Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. Esse negócio é interessante, pois Jesus vai continuar e depois ele vai dizer: aquele homem que até escuta, mas ele não pratica, ele é semelhante a um homem insensato, ao homem louco, que ele até escuta, ele não pratica, ele prega, mas não vive. Este homem que escuta e não pratica, que prega e não vive, ele é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Aí ele vai falar dos 3 ataques: desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas o Senhor está apresentando para nós 3 ataques do diabo. Quantos ataques? 3 ataques do diabo. Só que o Senhor nos ensina algo interessante, que na mesma medida que o diabo ataca quem está edificado na rocha, ele também ataca quem está edificado na areia. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. 3 ataques do diabo. Pastor, são 3 ataques do diabo? Sim. Desceu a chuva, ataque que vem por cima. Correram os rios, ataque que vem por baixo. E assopraram os ventos, ataque que veio pelo meio. Aí o texto diz: e combateram aquela casa. Lembra daquele louvor do Tales? Todo dia o pecado vem. Mas por que essa casa não caiu? Por que essa casa está afirmada? Porque ela ainda está de pé, porque ela não está edificada em oportunidades, ela não está edificada em homens, ela não está edificada em curtidas, ela está edificada na rocha. Porque todo aquele que escuta, pratica e vive está edificado na rocha. O diabo pode atacar por cima, o diabo pode atacar por baixo, e o diabo pode vir pelo meio, mas ele não vai derrubar, porque nós estamos edificados na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, onde nós nos fortalecemos,
nós nos fortalecemos na sua palavra. Nós nos fortalecemos nas suas palavras. E é fortalecendo, conhecendo. É o Senhor Jesus que diz, João 8,32, se me falha a memória: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Alguns dizem que a verdade liberta. A verdade em si liberta, a verdade em si não liberta. Pastor, e o que é a verdade? A verdade é a palavra. João 17,17 diz que santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Como assim, pastor? Esse negócio que a verdade em si não liberta, a verdade em si não liberta. Porque se a verdade em si libertasse, tem muita gente que anda com a verdade debaixo do braço e ainda vive uma vida de mentira. Tem muita gente que tem a verdade na tradução King James e ainda vive uma vida de mentira. Tem gente que anda com a verdade na tradução NVI e ainda vive uma vida de mentira. Tem muita gente que tem ela média, ela grande, a jumbo, tem ela letra pequena e ainda vive uma vida de mentira. Tem muita gente que baixou a verdade no celular e ainda vive uma vida de mentira. Só que eu gosto do texto, não precisa nem de revelação, apenas de uma interpretação de texto. O Senhor Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade? Não, o que liberta é conhecer a verdade. E conhecereis a verdade. Quando você conhece a verdade, você é liberto. Quando você conhece a verdade, é por isso que não sou eu que digo, é um grande senhor, um escritor que diz que o culto, o maior culto de libertação que existe ainda é o culto de ensino da palavra de Deus. Alguém crer nessa palavra e pode adorar o Senhor? Glórias a Deus. Então nós nos fortalecemos na sua palavra. O marido fortalecido é aquele que ama, é aquele que vive, é aquele que pratica a poderosa palavra. Fecha o parênteses. A pergunta é: quem é o mordomo fiel e prudente? Quero abordar 3 pontos aqui, pastor, 3 pontos, e eu encerro a minha participação. Quem ainda quer ouvir, com glória a Deus bem alta. Pastor, quem é o mordomo fiel e prudente? Número 1, o mordomo fiel e prudente, ele é uma ferramenta viva nas mãos do seu Senhor. O mordomo fiel e prudente, ele é uma ferramenta viva nas mãos do seu Senhor. Quando você lê o versículo de número 43, do capítulo 12 de Lucas, o texto vai dizer: bem-aventurado aquele servo. Aquele servo aqui, no grego, é doulos. Doulos, que todos nós sabemos que significa escravo. Ou seja, pastor, o que é um escravo? Um escravo, ele é uma ferramenta viva nas mãos do seu Senhor. Um escravo no mundo antigo, ele era uma espécie de ferramenta viva nas mãos do seu Senhor. É isso que Paulo quer dizer quando ele escreve a carta a Filemon, no verso de número 1, porque não tem capítulo, são apenas 25 versículos. Ele fala: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, prisioneiro escravo, prisioneiro servo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, uma ferramenta viva nas mãos do Senhor. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? Paulo estava dizendo que, como uma ferramenta viva nas mãos do seu Senhor, ele já não faz mais aquilo que ele quer fazer, mas ele faz aquilo que o Senhor dele quer que ele faça. Então, primeiro, o mordomo fiel e prudente, ele é uma ferramenta viva nas mãos do seu Senhor. Você já não faz mais o que você quer, você faz aquilo que o seu Senhor quer que você faça. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, quem gosta de Bíblia, dá glória a Deus. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si por mim. Paulo está dizendo: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já não faço mais aquilo que eu quero fazer, mas eu faço aquilo que o meu Senhor quer que eu faça. Ah, mas pastor, você não sabe, eu sou baiano, eu sou bravo, se mexer comigo, meu braço não se converteu. Eu até desci as águas, mas desci com a mão levantada, porque essa mão aqui, ela ainda não. Eu sou bravo. Ei, meu filho, entenda uma coisa: ei, profeta, ei, varão, ei, homem, você é uma ferramenta viva nas mãos do seu Senhor. Você não faz o que você quer fazer, você faz aquilo que o seu Senhor quer que você faça. Ezequiel capítulo 37, versículo de número 2, Ezequiel diz: e me fez andar ao redor, e me fez andar ao redor. Você sabe que o Senhor está dizendo, Ezequiel, o Senhor me fez, porque por mim eu pisava.
pegava nos ossos. Por mim eu passava por cima. Por mim eu pisava. Já que eles estão sequíssimos mesmo, eu passava. Ninguém vai sentir falta de ossos quebrados. Ninguém vai sentir falta de ossos sequíssimos. Ninguém vai sentir falta de ossos. Ninguém vai sentir falta de quem está morto. Ninguém vai sentir falta de quem já não está mais na igreja. Ninguém vai sentir falta de quem não cultua mais, não congrega mais, não vem mais. Então por mim eu passo por cima. Só que ele vai dizer: o Senhor me fez andar. Quando eu queria passar por cima, o Senhor me pegou e foi me empurrando para mim dar voltas, porque eu já não faço o que eu quero fazer, mas eu faço aquilo que o meu Senhor quer que eu faça. Você é uma ferramenta viva nas mãos do seu Senhor. Para que esse negócio de eu sou valente, eu sou brabo, eu sou macho, eu sou machão. Você não é nada disso. Você é uma ferramenta viva nas mãos do Senhor. Você prega para aqueles que não gostam de você. Você perdoa aqueles que fazem coisas ruins para você. Você não faz o que você quer. Você faz aquilo que o seu Senhor. Você é um escravo. Então você, como mordomo fiel e prudente, você é uma ferramenta viva. Viva nas mãos do seu Senhor. Você está na mão dele. Você faz o que ele quer. E todo escravo era comprado. Todo escravo era. E você como escravo também foi comprado. 1 Pedro capítulo 1, verso de número 18 a 19. Sabendo que não foi com coisas incorruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. 19. Mas com o precioso sangue de Cristo Jesus, como o Cordeiro imaculado de Deus, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Alguém crê nessa palavra? Então, número 1, primeiro ponto do mordomo fiel e prudente: ele é uma ferramenta viva. Número 2, o texto diz que o que é um mordomo fiel e prudente? Ele está encarregado de cuidar da casa do seu Senhor. Ele, como o mordomo da casa do seu Senhor, a responsabilidade dele é de cuidar da casa do seu Senhor. Você pode olhar para alguém e dizer: você está encarregado de cuidar da casa do seu Senhor. Você está encarregado de cuidar da casa do seu. Porém, há 3 casas que o mordomo fiel e prudente está encarregado de cuidar. Há 3 casas, pastores, que nós estamos responsáveis de cuidar. Pastor, qual é a primeira casa que nós estamos responsáveis de cuidar? Número 1, o nosso corpo. Número 1, o nosso corpo, a nossa saúde. A primeira casa que nós estamos responsáveis de cuidar é o nosso corpo. Pastor, é conversa, não é Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A primeira casa que nós devemos cuidar é o nosso corpo. Eu sei que às vezes falar isso parece ser algo tão simples, né, pastores? Mas quantos obreiros e pastores não estão morrendo antes do tempo porque não estão cuidando da sua saúde? Quantos obreiros, homens de Deus, que não cuidam do seu corpo? Quantos que estão na casa do Senhor e andam de qualquer jeito? Tem irmão que parece que está indo para a rua, mas não está vindo para a igreja. Tem irmão que anda todo jogado. Se a sua igreja permite você fazer barba, pelo menos não faça ela. Se a tua igreja permite você usar um terno, uma gravata, pelo menos venha arrumado. Tem irmãos que andam, irmão, de qualquer jeito. Tem irmãos que parecem mais moradores de rua do que crente. Tem irmãos que chegam na casa do Senhor, não conseguem pregar 100%, não conseguem cultuar 100%, não conseguem adorar 100%, simplesmente porque andam enfermos. Se tem uma casa que você deve cuidar, é o teu corpo.
Você investe pesado no seu carro. Às vezes, quando acaba um culto, uma das coisas que eu prego bastante, e uma das coisas que eu mais vejo quando eu prego em cultos, é varões descerem na porta e um ficar olhando para o carro do outro e falar: eu gastei dinheiro com isso, eu mandei trocar o óleo disso, olha, eu mandei trocar o carro, a roda, eu mandei fazer uma pintura, eu mandei fazer isso. Ô irmão, o automóvel mais caro é o teu corpo. Esse automóvel sim precisa de investimento. A pergunta é: você tem investido na sua saúde? Você tem investido no seu bem-estar? Mas eu vou morrer pela obra. Não precisa, Jesus já morreu por ela. Você tem que viver para fazer a obra. Você tem que estar bem. Os seus filhos têm que ver você. Tem obreiros aqui que eu estou vendo com os cabelos brancos, que os senhores viu seus filhos serem formados, os senhores viu seus filhos casarem, vocês tiveram esse privilégio. E tem obreiro que não está tendo simplesmente porque não está se cuidando, come tudo. Eu estava vindo, minha esposa falou: bora comprar uma feijoada. Eu falei: não, meu amor, vou pregar. Como que eu vou pregar com a barriga pesada? Como que eu vou pregar? Até para isso, alimentação. A pergunta é, eu falo isso porque no ano de 2024 eu parei mais tempo no hospital do que na igreja. Eu lembro que eu cheguei num culto que estava me dando cólica renal. Eu pregava e quando me dava aquela vontade de dar aquele brado, parecia que eu estava tomando um soco. Um dia eu estava em casa, um obreiro falou para mim: varão, você é novo, não é para você estar desse jeito não. Eu viajei para fora do Brasil e eu com medo de ir para, porque lá é diferente daqui, né? Estava lá na França e diferente daqui, lá se você vai para o hospital eles te operam. Lá estava me dando crise, o frio e me dando crise, eu sentindo dores e mais dores. Aí já veio um físico com espiritual e eu tomava remédio e não passava. Fiquei dias sem pregar, simplesmente porque não cuidei da minha saúde. Quantos que vocês conhecem que morreram novos? Às vezes quando a gente vê alguém infartar na igreja, ou a gente vê alguém morrer, a gente fala assim: que lindo, foi para o céu. Tão novo? Você tem cuidado da sua saúde? Quando a sua esposa fala para você ir para o hospital, você fala: eu só vou quando eu já estiver ruim. Tem que cuidar, varão. Do Senhor, olha o que o Senhor falando. Se você não entender que esse templo aí é templo do Espírito Santo, olha o que o Senhor vai dizer no verso 17. Ele vai dizer: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo que habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Você parou para pensar que você não está cuidando daquilo que Deus entregou para você? Você parou para pensar que você não está cuidando desse corpo, dessa morada que Deus te deu? Ou você acha normal você chegar aqui e cansar? Ou você acha normal você sentar na cadeira e estar te dando dores nas costas? E às vezes não é nem dardo inflamado do diabo, é você que não está cuidando da sua saúde. Você é novo, você tem muito para viver, você tem muito para entregar para o Senhor. Cuida do seu corpo, porque não é só a obra que precisa de você, a sua família também precisa de você. Cuida desse templo. Cuida. Você pode olhar para o obreiro que está assim: ó, vamos cuidar da nossa casa. Cuidar do templo. Irmãos, eu estava em uma situação que eu pregava e descia do culto cansado. Eu tenho 35 anos. Pregava, terminar de pregar, morrendo. Nem tudo é espiritual, irmão. Tem coisa que é relaxo nosso. Então a primeira casa que nós somos responsáveis de cuidar do nosso corpo. Os pastores que são mais velhos do que eles sabem o que eu estou dizendo. Os senhores que estão aí, quantos amigos que não foram? Uma vez eu vi um pastor ele comentando que o pai dele faleceu, só que o pai dele faleceu porque não cuidou da saúde. E o pai dele tinha muito para fazer ainda. Você tem cuidado da sua saúde? Você tem se alimentado corretamente? Quando a tua esposa, o maridão, o bonitão, o fortão, o machão, pede para você ir no hospital fazer um check-up, você tem ido?
Quando você sente dores, você vai cuidar da sua saúde? Ou você fala, vou tomar uma dipirona e daqui a pouco passa? Não morra antes do tempo. Conclua aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos. Não permita que o teu filho seja filho de finado. Cuide daquilo que o Senhor te deu, primeiramente ao seu corpo. É esse tempo. Quem já chegou no culto e tentou adorar a Deus e por estar enfermo não conseguiu adorar? Quem pregou, quem prega aqui sabe o que eu estou dizendo. Muitas vezes o culto está poderoso, mas o seu corpo está tão desgastado que você não consegue entregar 100%. Vamos cuidar do nosso corpo. Então, número 1, o nosso corpo. Primeira casa que eu tenho que cuidar, o meu corpo, a minha saúde. Uma vez eu fui comentar com um amigo meu sobre essa questão do cuidado. Ele falou, varão, ele já estava bem fortinho mesmo. Eu falei assim, varão, vai cuidar da sua saúde, varão, desse jeito. Ele falou para mim, varão, não dá tempo de eu emagrecer não, Jesus está voltando. Eu falei, ele está voltando para você mesmo, isso é verdade. Para você ele está voltando. Então, número 1, o meu corpo. Primeira casa que eu sou responsável de cuidar, o meu corpo. Número 2, a minha família. A segunda casa que eu tenho que cuidar é a minha casa. É a minha família. São os meus filhos. Não sou eu que digo, mas é Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4 e 5, são textos que vocês conhecem. Fala que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Verso 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus. Então a segunda casa que eu tenho que cuidar é a minha casa, é a minha família. A pergunta é, como está a sua casa? Como está a sua família? Pastor Josué Brandão, que é uma das maiores mentes pensantes, que para mim é um dos maiores pregadores dessa nação, ele diz que o avivamento se manifesta na igreja, porém ele começa em casa. Você tem cuidado da sua casa? Uma vez um jovem pregador perguntou para mim, eu sou novo, né? Apesar de eu ser novo, eu ainda tenho uns mais novos que a gente faz algumas orientações. E ele perguntou para mim, pastor, qual é o seu ministério? Quando que o senhor começou o seu ministério de pregar? Eu falei para ele, quem disse que meu ministério é pregar? Ele falou, não. Eu falei, não, meu ministério não é pregar. Meu ministério é cuidar da minha esposa e do meu filho. Pregar é consequência do meu ministério. Quando eu prego é consequência do meu ministério. Pregar, o meu ministério é cuidar da minha casa. Quando eu morrer, os pastores sabem mais do que eu aqui, que Jesus não vai perguntar em quantos lugares eu fui, quantas igrejas eu preguei, quantas almas eu ganhei. Ele vai perguntar, e a esposa que eu te entreguei? E o filho que eu te emprestei? Como eles estão? A pergunta é, se você morresse hoje e o Senhor perguntasse, e a família que eu coloquei nas suas mãos, qual seria a tua resposta? Você sabe por que tem muita gente que está no terceiro, quarto casamento? Não sou contra cada um, mas você sabe por que tem muita gente que anda trocando de casamento? Estou falando de ministros, pessoas que estão no ministério. Você sabe por quê? Porque eles acham que o ministério é pregar. Então não importa se eu perco a minha família, o que importa é que eu estou pregando. Não importa se eu estou viajando para cima e para baixo, o que importa é que eu estou voando. Se a esposa separar, eu arrumo outra. Quando você entende que a tua família é o teu ministério, é por isso que nós olhamos, pastor, e o senhor é pastor, é difícil trazer gente para pregar na nossa igreja, porque há muita gente se aventurando porque acha que pregar é isso. Isso aqui não é pregar, isso aqui é 10%, irmão.
ministério é mais calvário do que glória. Isso aqui é 10%, 90% é nossa vida fora daqui. Não sou eu que digo, mas alguém disse que o que acontece no altar é reflexo da nossa vida fora dele. E tem muita gente que ainda não entendeu isso. Você está cuidando da sua família? Você está cuidando daquilo que Deus te deu? Não sou eu que digo, uma vez um grande pastor dessa nação, ele ministrando, ele falou que certa feita um obreiro, um filho chegou na mãe e puxou a mamãe e falou: mamãe, vamos morar na igreja. A mãe: por quê, filho? Porque o papai é tão diferente aqui. Aqui o papai é tão legal. Aqui o papai só anda sorrindo. Aqui o papai só anda brincando. Aqui o papai abraça todo mundo, brinca com todo mundo. Irmão, são pessoas que dentro de casa é uma coisa, fora de casa é outra. São obreiros que dentro da igreja, contadores de piada. Dentro da igreja abraça todo mundo. Dentro da igreja dá beijinho no rosto das irmãzinhas. Mas dentro de casa é um xerife. Dentro de casa anda de cara fechada. Dentro de casa não gosta de ninguém. Dentro de casa só anda brigando com todo mundo. Fora de casa, irmão, ele beija no rosto, ele é simpático, ele abraça todo mundo. Eu desconfio de pessoas assim. Aí a mamãe falou: não, filho, vamos morar dentro de casa. Irmão, quem é você dentro da sua casa? O que você está fazendo dentro da sua casa? Faça como Josué, em Josué capítulo 24, verso 15: eu não sei vocês, não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A sua casa, a sua família. Noé, ele nunca pensou nele quando ele começou a construir a arca. Em nenhum momento Noé pensava nele quando ele começou a construir a arca. Noé, quando ele começou a construir a arca, ele pensava na família. Alguns dizem que foi 120 anos, eu não me arrisco em dizer. Mas Noé gastou tempo construindo a arca. Muito tempo. E Noé, quando ele construía a arca, Noé não pensava nele. Noé pensava na família. Pergunta para alguém: você está pensando em quem na construção dessa arca? Pastor, é conversa, não é conversa não, é Bíblia. Hebreus, irmão, coloca na tela aí, por favor. Hebreus capítulo de número 11. Hebreus capítulo de número 11, versículo 7. Olha que texto poderoso. Cadê? Está aqui? Hebreus 11, 7. Na tela. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não vinha, temeu. E para a salvação da tua família, preparou a arca. Para a salvação da família. Noé não pensava nele, Noé pensava na família. Ô irmão, 1 Pedro diz que Noé era pregoeiro da justiça. Noé pregava, ninguém acreditava, nunca havia chovido na terra. Noé falava, as pessoas debochavam. Irmão, eu imagino Noé perdendo noite de sono e falando: Senhor, é muita noite de sono, Senhor, não estou aguentando mais. Aí Deus soprava no ouvido de Noé: tua família, Noé. Não, vou continuar. Noé falou: Senhor, estão me chamando de louco, Senhor, ninguém está acreditando naquilo que eu estou falando. Noé, não se preocupa por eles não, Noé. A tua família, Noé, não, vou continuar. Senhor, eu estou cansado, eu estou sem força, eu estou desanimado, eu vou parar. Aí Deus fala: Noé, lembra da tua família. Noé, eu não vou parar, eu vou continuar. Há uma palavra para você nessa noite, varão. Lembra da tua casa, da tua família. Toda vez que o desejo de parar bater na tua porta, a tua família não para. A tua família, eu não vou parar. Eu até penso em parar, mas quando eu olho para o meu filho eu não paro. Eu até penso em parar, mas quando eu olho para minha esposa eu não paro. Eu até penso em parar, mas quando eu olho para os meus entes queridos que olham para mim como referência eu não paro. Eu até quero parar, mas quando eu olho para aqueles que olham para mim e me vê como um espelho, eu não vou parar. Lembra da tua família. Noé pensou na família. Noé pensava na família. Quando Noé ia construir a arca, Noé em nenhum momento pensou nele. Noé
pensava na família. Você tem pensado na sua família? Como você tem tratado a sua esposa? Como você tem tratado aquela que anda contigo? Efésios capítulo 5, verso 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por elas. Deixa eu explicar algo para vocês. Deus nos deu mulheres para nós amá-las intensamente. Você viu que, pastor? Mulheres não têm que ser maltratadas. Mulheres têm que ser amadas. Alguns homens são feras em contar piadas na roda de amigos, sempre sorrindo. Ele sorri até chegar em casa. Em casa é um general, só vive de cara fechada. Não tem olhos para a esposa, mas tem olhos para as irmãzinhas. Há muito tempo, estamos entre homens aqui, né? Tem homens que não têm relações com a sua esposa. Eu falei para um amigo meu que o ritual mais poderoso, isso aqui você vê em batalha espiritual, o ritual mais poderoso do mundo é o sexo. Nenhum ritual é tão poderoso como o sexo. É por isso que Satanás ele quer destruir a questão do matrimônio. A tua cama é um altar e o seu ato é uma adoração. É um ritual poderoso? É, porque nenhum ritual no mundo tem poder de gerar uma vida. Só ele. Ele é o mais poderoso do mundo. É por isso que Satanás ele quer te fazer se deitar com inúmeras pessoas. Você precisa amar sua esposa e ter a prática com ela. Pastor, é a conversa, não é a conversa na Bíblia. Quer ver? 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Pedro vai dizer: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Aqui é relação sexual. A vida comum do lar, nesse texto, é relação sexual. Olha, ele vai dizer: vós, maridos, vivei uma vida comum, tendo relação com tua esposa, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não interrompam as vossas orações. Não entendi, pastor? Você vai entender. Em 1 Pedro, anota aí, capítulo 3, versículo 7, Deus dá um mandamento para os maridos crentes. Como você ter relação com a sua esposa. Então Deus, depois ele vai dar 3 maneiras de os maridos crentes viver uma vida comum com a sua esposa. Pastor, quais são as 3 maneiras de ter uma vida comum com a tua esposa, que eu não vou citar porque já sabem o que é. Número 1, o texto diz: com discernimento. Com discernimento. Segundo, com dignidade. Tratando com dignidade. Perdão, segundo é tendo consideração com a vossa mulher como a parte mais frágil. Irmão, olhem para mim. Primeiro, com discernimento. Segundo, tratando a sua mulher como a parte mais frágil. Estamos vivendo um tempo que as mulheres estão sendo abusadas pelos próprios maridos, tendo relação com ela quando ela não quer. Isso é estúpido. Você sabe por que tem muitos maridos que estão se separando da esposa? Você sabe qual é um dos grandes índices? Isso daqui, já que eu estou entre homens, eu vou falar rasgado com vocês. A maioria dos homens dentro da igreja são viciados em pornografias. E muitos deles querem tratar a sua esposa como atrizes de filme pornô. Há um perigo muito grande. Quando você ler segundo livro dos Reis, capítulo de número 11, o texto nos ensina isso. Vocês querem ler comigo? Vamos ler?
Eu sei que vocês gostam de Bíblia. Eu não vim para... Outro dia eu venho com uma mensagem de fogo aqui. 2 Samuel capítulo 11, verso 12. E aconteceu que, tendo decorrido o ano, no tempo em que os reis saíam para a terra, para a guerra, Davi enviou a Joabe com seus servos e todo Israel. Aí o verso 2: E aconteceu que, à hora da tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço. E da casa do terraço real, ele viu do terraço a mulher que estava se lavando, a mulher de Urias. Ô irmão, você sabe o que é isso aqui? Nesse texto fala de alguns erros que Davi cometeu dentro do palácio, porque fora do palácio Davi é vencedor. Deixa eu perguntar para você, lembra de uma guerra que Davi perdeu? Não, porque Davi não perdeu guerras externas, mas Davi perdeu guerras internas. Davi era um herói fora do palácio, mas dentro do palácio Davi cometia erros. Aqui alguns erros que Davi cometeu nesse texto. O primeiro erro é que Davi envia Joabe quando os reis saíam para a guerra. Davi envia alguém para fazer aquilo que ele é responsável de fazer. Não entendi. O primeiro erro de Davi é que Davi, ele terceirizou uma responsabilidade dele. Não é Joabe, é ele que tem que ir na frente, mas ele está mandando alguém fazer alguma coisa que é de responsabilidade dele. Não terceirize uma responsabilidade tua. Não é para o seu irmão criar o teu filho, é você. Tem homens que estão terceirizando uma responsabilidade dele. Primeiro erro que Davi cometeu, Davi está terceirizando uma responsabilidade. Não é Joabe, pastor, é os reis que iam na guerra, é os reis que iam na frente. Davi que era para estar nessa guerra, mas Davi envia alguém fazer alguma coisa que é de responsabilidade dele. Até quando você vai ficar terceirizando uma responsabilidade tua? Você vai chamar o vizinho para pintar aquele quarto ainda? Terceirizando algo que é responsabilidade sua. Aí o texto diz que, primeiro erro, Davi envia, terceirizou. Aqui já estou dando uma outra mensagem para você montar o esqueleto e pregar depois. Segundo erro, o texto vai dizer que depois Davi se levantou do seu leito. Ô irmão, é tempo de guerra, Davi está dormindo. E eu não estou falando de dormir, de descansar no Senhor. Estou falando de acomodismo, de relaxar. Em tempo de guerra não se dorme, em tempo de guerra se guerreia. Desperta tu que dormes. Está dormindo demais em vez de guerrear. Tem culto aqui de guerra, você está em casa. Eu posso falar, pastor? Posso falar? Tem culto na igreja e você está perdendo tempo assistindo o Campeonato Brasileiro. Tem tempo de guerra e você está perdendo tempo vendo série. Tem tempo de guerra e você está deixando para assistir o filme do Van Damme, do Bruce Lee, né? Dos mais antigos aí, né? Tem tempo de guerra, em vez de você guerrear, tá com teu líder, tá com a tua igreja guerreando, você tá perdendo tempo, dormindo, cochilando, acomodado. Mas o Senhor te convoca nessa noite: venha para a guerra, varão. Ele guerreia. Então segundo erro, ele se levanta do leito, estava dormindo. Terceiro erro que Davi comete, o texto diz, e quando ele levantou, ele foi passear no terraço. O texto diz assim, passeando no terraço. E do terraço ele viu Betseba. A palavra terraço significa lugar sem cobertura. E há uma diferença, porque se tem um lugar sem cobertura, é porque tem um lugar com cobertura. Porque se tem os verdadeiros adoradores, tem os falsos adoradores. Se tem um jovem forte, é porque tem um jovem fraco. A pergunta é, qual é a diferença do lugar com cobertura e o lugar sem cobertura? É que todo lugar com cobertura é um lugar onde há uma cobertura divina. Todo lugar onde há cobertura. O que é lugar com cobertura? Lugar com cobertura é culto, lugar com cobertura é monte, lugar com cobertura é culto de oração, lugar com cobertura é culto no lar. Isso é lugar com cobertura. Só que é um lugar sem cobertura. O que é lugar sem cobertura? Roda dos escarnecedores. O que é lugar sem cobertura? Bares. O que é lugar sem cobertura? Sites pornográficos. O que é lugar com cobertura? Todo lugar onde não há uma cobertura divina. E o texto diz que Davi estava onde não era para estar, viu que não era para ver e fez o que não era para fazer. Estava onde não era para estar, lugar sem cobertura, viu que não era para ver, Betseba se banhando, e fez o que não era para fazer, se deitou com ela. Cuidado, velho. Sai do terraço.
Viu que não era para ver, fez o que não era para fazer. E viu que não era para... Estava onde não era para estar. Viu que não era para ver e fez o que não era para fazer. Por fazer isso, Davi sofreu as duas maiores perdas que o ser humano pode perder. Número 1, ele perdeu o filho. Quando você lê o capítulo de número 12, verso 19 e 20, o texto vai dizer assim, ó: Davi ouviu os servos cochichando, e Davi perguntou: está morta a criança? Eles falaram: está morta. Davi perdeu. Eu perdi um filho. Eu carreguei caixão de um filho nos braços. Eu sei o que é sepultar um filho à tarde e pregar à noite. Eu sei que dor é essa. E eu falo para você, é uma dor que rasga a alma. Davi perdeu um filho. Pastor, qual é a segunda perda que Davi perdeu? Davi perdeu a presença. Salmo 51. Arranca de mim tudo, Senhor. Só não arranca de mim o teu espírito. Davi notou que quando ele tocava a harpa, ele já não sentia mais o Espírito Santo. Davi entendeu que ele já não recebia mais a inspiração do céu. Estava onde não era para estar, viu que não era para ver, fez o que não era para fazer, perdeu o filho e perdeu a presença. Quando Davi perde o filho, ele vai, raspa a cabeça e vai para o templo adorar. Mas quando ele perde a presença, Salmo 51, ele clama: Senhor, tira a trono, tira a coroa, tira o povo, tira tudo, só não tira a tua, porque sem o filho eu consigo viver, mas sem a tua presença eu não consigo viver. Pare, trate a tua esposa com dignidade, trate ela como a parte mais frágil. Trate-a com dignidade. Primeiro, número 1, com discernimento. Número 2, tendo consideração como ela é a parte mais frágil. Mulher, irmão, qualquer coisa que a gente fala, ela fica chateada, irmão. Quem é casado sabe. E até quando você está certo, você tem que falar: não, amor, eu errei, eu fui moleque, eu errei. Eu errei, você está certa e está tudo certo. A gente nunca tem razão, por mais que a gente queira, a gente nunca tem razão. Ela tem razão, está tudo certo. E se, como diz o pastor, se você quer ganhar a guerra à noite, perca a batalha de dia. Reconheça que sim. Reconheça que sim. Reconheça que sim. Reconheceu, está tudo certo. Né? É a parte mais frágil. Só que o texto, aí ele vai dizer assim, ó. Aí agora ele vai dar, pastor Joel, ele vai dar as razões por que nós precisamos ter uma vida comum assim com a esposa, com discernimento, entender que ela é a parte mais frágil e tratando ela com dignidade. Por que, Pedro, a gente tem que fazer isso? Aí ele vai dar duas razões. Número 1, ele vai dizer: pois por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça. A tua mulher não é uma atriz de filme pornô. A tua mulher é uma santa mulher de Deus. Número 2, para que não se interrompam as vossas orações. Olha aí. Você vê como Deus, ele é tão assim com a mulher. Se você tratar ela mal, o risco das suas orações. Aí eu fico imaginando esses caras que batem na mulher e vai para o culto. Esses caras que maltratam a esposa e vêm para o culto com a cara mais lavada do mundo, como se nada tivesse acontecido. O pastor não te viu, mas o céu está só te olhando. Te pego na esquina, te pego na curva, eu te pego daqui a pouco. Você pode ver que essa turma não dura muito. Olha que negócio forte, irmãos. Poderia falar sobre educar os filhos, mas eu vou encerrar, senão estou vendo vocês muito quietinhos, senão vocês não vão querer que eu volte mais. Então e por que eu tenho que cuidar? Número 1, meu corpo. Número 2, minha família. Número 3, terceira casa que eu tenho que cuidar: a casa do Senhor. Mateus 21:13, disse Jesus: está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração. Olha Jesus, mano. Jesus chegou descendo a madeira em todo mundo e falou: não, aqui não.
Aqui não é para ser bagunçado, porque a casa do Senhor não é lugar de bagunça. A casa do Senhor tem ordem, tem princípios, tem regras, tem costumes. Uma vez um jovem falou para mim: eu não quero ficar naquela igreja porque eles me proíbem de ter meu cabelo assim top. Eu falei assim: então deixa eu falar um negócio para vocês. Então você não está respeitando o princípio de autoridade que está sobre aquela casa, porque se há um costume ali, você tem que respeitar o costume que está estabelecido ali. E se tem uma coisa que Deus não faz, é quebrar princípio de autoridade. Segundo, a casa do Senhor não pode ser abandonada. Ageu capítulo de número 1, verso 2 e 3. Esse texto vocês já conhecem, que ele fala que vocês, como se vocês estivessem com um bolso rasgado, o dinheiro até entra, mas cai. As suas casas estão bem edificadas, e a casa do Senhor que está abandonada? Estranhos aí, né, irmãos? Uma vez eu fui falar sobre isso aí, teve que me escutarem, porque eu falei que era um desaforo ter um pintor na igreja e o pastor ter que pagar pintor. Aí juntou uma turma para querer me bater na porta da igreja. Eu falei que era um desaforo você ter um profissional na igreja e ter que chamar alguém, ter que pagar alguém de fora para fazer, se alguém não pode ser voluntário. Eu sei que todo obreiro é digno do seu salário, mas tem um trabalho voluntário dentro da casa do Senhor. Amém ou não amém? Amém. Cuidar da casa do Senhor, irmãos, não é o desafio. Cuidar da casa do Senhor é um privilégio. Você pode dizer para alguém: cuidar da casa do Senhor é um privilégio. Vamos encerrar? Bora encerrar, que está muito quietinho. Terceira coisa, número 1, ferramenta viva. Número 2, mordomo fiel e prudente. Cuidar da casa do Senhor. 3, casa, teu corpo, tua família e a casa do Senhor. Qual é a terceira coisa? E eu concluo aqui. Ele está encarregado de servir o próximo. Ele está encarregado de servir o próximo. No seu não, é o texto, verso 42. O texto diz: prudente que o Senhor pôs sobre os teus servos para dar ração no tempo certo. Irmãos, ele é um servo, ele é uma espécie de encarregado. Ele está na casa, ele tem que cuidar da casa, cuidar dos seus servos, e a obrigação dele é dar aos outros servos o alimento, é dar para os outros servos a ração na hora certa. Eu não entendi, você vai entender. Quanto maior o cargo, mais eu tenho que servir. Ele é mordomo, ele é um líder, mas o fato dele ser o líder, ele não está lá para ser servido, mas ele está lá para servir. Se você é o mordomo fiel e prudente, você tem que entender que o Senhor não te chamou para ser servido, o Senhor te chamou para servir. O maior cargo, ou cargo mais elevado da casa do Senhor, ainda é o cargo de servo. E posso falar um negócio para você: o servo, ele só tem um direito. Pergunte qual? Vocês não estão aqui. Qual o direito do servo? O servo só tem um direito: de abrir mão do próprio direito. De abrir mão do próprio direito. Você está aqui para servir. Pastor, é conversa, né? Não, Bíblia. Mateus capítulo 20, verso 26, 27 e 28. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer grande, que seja o que, irmão? Vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Você pode olhar para alguém e falar assim: você está aqui. Fale, irmão, assim: você está aqui para servir. Para servir.
para servo. O cargo mais elevado ainda é o cargo de servo. Então o Senhor lhe dá esse cargo. O Senhor dá a casa para ele cuidar. E o Senhor vai. Só que o Senhor, ele vai voltar. O Senhor, ele vai voltar. E a vinda do Senhor trará recompensa para o servo fiel e juízo para o servo infiel. Haverá recompensa do Senhor para você. Vou ler 3 versículos e eu encerro para quem quiser receber. Quais são as recompensas para aqueles que permanecerem fiéis? Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Colossenses capítulo 3, verso 23 a 24. E tudo fizeste de todo o coração para com o Senhor e não para com os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o nosso Senhor que vocês estão servindo. Apocalipse 22:12. E eis que cedo vem, e em breve a minha recompensa estará comigo, e eu retribuirei cada um de acordo com o que faz. Há uma palavra para você nessa noite. Há recompensa de Deus para a tua vida. Há uma recompensa de Deus para a tua casa. Há uma recompensa de Deus para o teu ministério. Você não está servindo à toa. Tem recompensa de Deus para a tua casa. Alguém crê e recebe essa palavra? Aplauda Cristo porque Ele é bom.